episódio da temporada Brasileiros pelo Mundo. Hoje é a vez da Isabela compartilhar um pouquinho da sua rotina e da sua vida no Canadá. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe o seu like no vídeo, não esquece de ativar o sininho para nunca perder nenhum vídeo que rola por aqui. Eu sou Michelle Safi, bem-vindas ao canal. Primeiramente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite para dividir um pouquinho da sua história e da sua rotina com a gente aqui do Brasil. Seja bem-vinda ao canal. Ai, muito obrigada. Imagina, eu tô aqui em quarentena, tô arrumando o que fazer. Não tenho nada focado nisso, em ajudar as pessoas, mas as pessoas perguntam demais sobre muita coisa e eu sempre gosto de falar porque a gente tem uma imagem muito errada de como as coisas são e a gente tem uma imagem muito geral do que é mudar de país mesmo, mas acho que é muito sobre o lugar, cada lugar é específico, cada lugar é um desafio, então eu sempre gosto de ajudar. Isabela, conta pra gente um pouquinho como que era a sua rotina, conta um pouquinho de você pra gente te conhecer, como é que era a sua rotina aqui no Brasil, como que era a sua história. Então, eu saí do Brasil em 2017. Eu tinha me graduado no ano anterior na escola e eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Antes mesmo disso, a minha mãe já estava com plano de se mudar para o Canadá. Eu tenho uma tia que mora aqui há mais de 10 anos, então ela já estava com planos de se mudar para cá desde que eu estava no segundo ano do ensino médio, assim. Mas nunca foi um sonho meu no começo, então a gente teve até essa conversa, olha, se eu passar na faculdade que eu quero, pro curso que eu quero fazer e quem sabe depois eu tranco e aí eu me mudo um pouquinho para aprender inglês e para passar um tempo com você, mas eu quero muito entrar na faculdade e eu consegui. Então, esse foi uma coisa que a gente combinou. E então, nos meus últimos 6 meses em Goiânia, eu tinha 17, quase 18 anos, fiz o meu primeiro semestre na faculdade. Como a minha mãe se mudou para cá antes, eu estava morando com a minha avó, morava eu e minha avó em Goiânia. E tinha uma rotininha bem tranquila, fazia faculdade à noite, nunca precisei trabalhar quando estava no Brasil, então era bem tranquilo mesmo. Isabela, conta pra gente um pouquinho como é que foi a ideia de você realmente se mudar para o Canadá, quando que isso começou e de que maneira que você programou isso ainda aqui no Brasil, como que foi isso? Então, a grande programação mesmo foi da minha mãe, né? Primeira vez que ela veio para o Canadá, acho que foi mais ou menos em 2012, 2013, e ela se apaixonou, gostou muito aqui. A minha tia mora aqui, que é a irmã dela. E elas começaram a pensar, assim, mas a ideia inicial era, não, a Isabela tem que se formar no colégio antes, e aí eu vou, porque se ela não quiser ir, tudo bem, ela faz faculdade no Brasil, faz o que ela quiser. Então, mais ou menos um ano antes, minha mãe já começou a aprimorar o inglês dela. Ela tinha aulas de inglês com uma professora particular à noite e ela estava estudando para uma prova que ela teria que fazer para entrar numa universidade para fazer uma pós-graduação aqui. Então, a ideia era ela vir com visto de estudante e ela tendo o visto de estudante facilita para eu ter um visto de estudante também. Então, isso começou bem antes, em dezembro de 2016 ela se mudou e o nosso plano era eu fazer um semestre de faculdade, porque assim eu poderia trancar, que aí se eu mudasse de ideia eu poderia voltar e continuar meu curso. Então eu tranquei, me mudei para cá, mas ainda não tinha tanta certeza que eu iria ficar, mas eu trouxe tudinho que eu tinha, enfiei em 2 malas e vi. Mas a grande programação foi dela e a gente se programou muito financeiramente e minha tia também nos dá um grande suporte, a gente mora com ela. E foi tudo bem calculado, o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer. Isabela, como é que é a sua rotina aí com relação à faculdade? Qual é a faculdade que você faz aí? E com relação ao seu trabalho, como que você concilia isso? Conta um pouquinho da sua rotina pra gente. Pois então, aqui
eu estou num visto de estudante e num visto de estudante específico para a universidade, o que é diferente de um visto de estudante para você vir estudar inglês, por exemplo. Então, durante o período das aulas, que vai de setembro a comecinho de dezembro e depois comecinho de janeiro até agora, final de abril, eu vou para a universidade. Inclusive, a universidade é muito perto, é 2 ruas daqui. Aqui é muito fácil fazer a sua grade curricular, você tem muitas opções de hora, muitas opções de dias, então tem semestre que eu consigo até ter 2, 3 dias livres durante a semana, que aí eu concilio com o trabalho e tudo mais. Então eu trabalhava num restaurante que fechou por causa do coronavírus por enquanto, mas eu era garçonete num restaurante e é um trabalho que você pode fazer um dinheiro bom por pouco tempo, assim. Então é isso, não é fácil conciliar os dois, mas a gente dá um jeito e vai se acostumando assim. Então... Ô, Isabela, eu percebi que você assim, já tá com um sotaque muito forte, né? Como é que foi a sua adaptação quando você chegou com relação ao inglês? E hoje, como é que é assim? Como é que fica essa mudança quando você fala com as pessoas em português? Como é que fica? Você fica muito bagunçado isso para você? Então, isso é muito engraçado, assim, as vergonhas que você passa no começo, de não entender as pessoas e tudo mais. Eu cheguei aqui realmente sem saber nada, assim. Mas quando eu cheguei, eu fui por causa do visto da minha mãe, e mesmo eu já tendo graduado no Brasil, eu podia ir pro high school de novo, fazer o último ano e aprender inglês. E a gente optou que seria melhor. E passei esse ano todo fazendo as matérias, se acostumando com as pessoas falando, e as coisas foram desenvolvendo. Principalmente depois de 6 meses, eu vi que eu podia fazer tudo. Não tinha o inglês perfeito, mas eu já tinha a minha independência. Eu conseguia fazer tudo sem depender de alguém. Mas no começo, assim, foi um sufoquinho, sabe? Fiquei perdida várias vezes na cidade, não estava acostumada, e tentando ler as coisas e traduzindo tudo o tempo todo. Mas depois fica tudo tranquilo. Ô, Isabela, você não está em Vancouver, né? Quanto tempo que você está de lá? Como que vocês fazem esse transporte para ir até lá quando vocês precisam? Então, eu moro em Victoria, que é a capital de British Columbia, que é a província que a gente está. E então, aqui é uma ilha, é Vancouver Island, que aqui é uma ilha bem grande, tem outras cidades mais para cima e tal. A gente está bem na pontinha da ilha, então para ir para Vancouver a gente tem que dirigir até o ferry, que é uns 45 minutos assim de estrada. Aí você pega o ferry, que é um barco bem grande que carrega pessoas e carros, e esse tempo todo de colocar os carros dentro do ferry, atravessar o oceano, depois todo mundo sair, dá mais ou menos 1h30, e depois você tem que dirigir até a cidade de Vancouver, que você não para muito perto de Vancouver, você ainda tem que dirigir por mais 1h30, e também depende do trânsito, é uma cidade bem grande, e muita gente trabalha ao redor de Vancouver, mas é bem tranquilo e você pode fazer todo esse trajeto em transporte público, você não precisa de carro. Dá mais ou menos umas 2 horas todo esse trajeto, né? Não, todo o trajeto daqui até lá vai dar umas 4 horas. Depende se você tá de ônibus ou se você tá de carro. E para você, Isabela, quais são as maiores diferenças que durante todo esse período que você está aí no Canadá, quais são as maiores diferenças entre os dois países, na sua opinião? Então, acho que a questão de estrutura é bem óbvia, né? E o poder de compra também é algo bem forte, assim. E acho essa liberdade de ter um emprego que você não trabalhe tanto e tal, muito bacana aqui. O custo de vida no Canadá, porém, é bem alto, principalmente aonde eu estou, Victoria, Vancouver e Toronto, são cidades que são muito caras, principalmente em questão de aluguel e custo de vida. Então, é um custo de vida bem caro, mas você recebe muita coisa em troca. A questão do transporte público ser seguro. Eu volto da balada de ônibus
sozinha, 2 horas da manhã. Essa questão de segurança foi uma coisa que me pegou mesmo para decidir, não vou ficar. Então isso foi muito determinante para mim, para ter se mudado para cá, e uma economia estável. Isabela, para você, quais são as maiores dificuldades? Mesmo que você já está aí há muito tempo, há 3 anos, você ainda enfrenta algum tipo de dificuldade? Quais são elas? Sim, eu acho que a maior dificuldade de viver a sua vida em uma segunda língua é o fato de você constantemente não confiar em si mesmo, assim, ficar muito nervoso em apresentação, quando você tem que falar algo importante, quando você tem que escrever um e-mail importante. Às vezes eu uso o Google Translator para coisa muito boba, assim, que não faz que eu sei, mas a cada dia que passa eu vejo muitas pessoas em posições de alto poder que não têm inglês como a primeira língua deles, que não têm o inglês perfeito, que têm um sotaque bem acentuado, e isso não interfere no trabalho delas. Então, isso é algo que eu ainda me sinto muito seguro, fico pensando, nossa, será que eu vou ser bem-sucedida? Será que meu inglês vai ser bom nesse nível e eu vou conseguir atingir sucesso no trabalho, nos estudos e tudo mais? Então, isso é uma grande dificuldade, de ficar nervosa, né? E tem a dificuldade financeira, né? Todo mundo sabe que faculdade internacional é algo caro, é algo muito caro nos Estados Unidos, é mais barato no Canadá, mas ainda assim é algo muito caro. Então eu tenho que trabalhar bastante para conseguir ajudar a família a pagar a maior parte da minha faculdade todo semestre. Mas é bem caro mesmo, então tem que se planejar bastante financeiramente. Ô Isabela, compartilha com a gente um pouquinho quais são os seus projetos futuros, o que você tem aí na sua mente para o planejamento aí no Canadá. Você tem ideia de voltar para o Brasil, de ficar no Canadá ou de ir para outro país? Como que são esses seus projetos? Então, eu não tenho nenhum plano de mudar para o Brasil mesmo. Por mais que eu nunca tive esse sonho de morar fora, mas depois que eu me mudei e como as coisas estão desenrolando no Brasil, me sinto muito privilegiada mesmo de poder estar aqui. Graças a Deus, o meu emprego fechou, mas eu estou recebendo benefícios do governo que vão me ajudar a pagar minha faculdade em setembro. As pessoas apoiam o distanciamento social muito grande aqui e por todas as outras oportunidades que o país está me oferecendo. Não tenho planos realmente de voltar para o Brasil, mas se o meu plano futuro é acabar a faculdade aqui e aplicar para uma pós-graduação em Direito, que Direito aqui não é graduação igual ao Brasil, é uma pós. Então, eu ainda quero fazer Direito, que era o que eu comecei no Brasil. Então, os meus planos é fazer uma pós na universidade que eu estou mesmo, ou talvez em outro lugar, vou aplicar para várias universidades, ver no que dá. Então, esses são os planos, assim, a curto prazo. E continuar trabalhando, né? Isabela, muitas pessoas têm uma visão, às vezes, um pouco diferente de vocês que já estão morando fora do Brasil. Muitas pessoas querem ir para outros países, Estados Unidos ou outros lugares, e acabam ficando num país sem ter a documentação, sem ter o visto necessário. Como que você enxerga isso aí no Canadá? Como é que funciona isso? Você tem conhecimento das pessoas? Como é que eles lidam com relação a isso? Pois é, então, aqui no Canadá eu percebo que a maioria das empresas não contratam de jeito nenhum pessoas que não têm um visto de trabalho, porque a responsabilidade sobre elas de contratar um trabalhador ilegal é bem mais rígida. Então, as empresas aqui tendem a não contratar de jeito nenhum, são super cautelosas sobre. Tem vários tipos de documentos e benefícios que você não teria direito se você não tivesse documentos para estar no país. Eu não conheço ninguém que more aqui ilegalmente. Conheço pessoas que talvez trabalham demais, que trabalham mais que o visto as liberam para fazer, e talvez isso dê algum problema quando elas tentarem imigrar, provavelmente. O governo vai ver que
na declaração de imposto deles, que eles trabalharam mais, talvez isso vai dar um problema. Então eu percebo que não é algo comum aqui. As pessoas que vêm realmente estão com tudo em dia e elas conseguem desenvolver a vida delas tendo tudo em dia. As coisas não vão para frente se você não tem visto e tudo mais. Então, se você decidir vir para cá estudar inglês e tudo mais, vai ter que só estudar inglês. Provavelmente não vai conseguir um trabalho para complementar a sua renda. Então, tem que se planejar financeiramente. Ô Isabela, e para finalizar então a nossa conversa aqui, quais são os conselhos que você pode dar para as pessoas que estão se planejando estudar fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil? Quais são os seus conselhos para essas pessoas? Então, acho que o conselho número 1 é se empenhe muito para aprender a língua do país que você está indo. É muito importante, muito mais importante talvez do que a sua experiência antes, muito mais importante com os seus diplomas e tudo mais, é você ter um nível aceitável para conseguir trabalhar, para conseguir ter oportunidades e tudo mais. Então, comece a estudar em casa, aproveite esse tempo, comece a estudar pela internet, ou mesmo se programe financeiramente para se mudar antes e começar a aprender a língua no país que você está planejando se mudar. Um conselho que é bom e ruim ao mesmo tempo é tentar evitar brasileiros no começo, para você não ficar falando português demais no começo. Esse comecinho é muito importante para você desenvolver a língua. Então, se você puder, às vezes nem dá para fazer amigos daquele país, mas se você puder fazer amizade com alguém que não fala a sua língua e vocês dois são obrigados a falar inglês ou qualquer outra língua juntos, seria muito bom para você no começo. E tenha a mente aberta para pessoas que pensam diferente, para jeitos diferentes de lidar com as situações, e para se abrir mesmo para outras culturas, entender o porquê que as pessoas fazem desse jeito e porquê que você faz de outro, e se respeitar mesmo assim. A gente tem que aprender a ter muito respeito pelas nossas diferenças e tudo mais. Isabela, queria te agradecer mais uma vez por você ter participado comigo aqui no canal, ter compartilhado tantas experiências, você tão novinha, com uma bagagem tão grande já da vida, aí poder compartilhar com todo mundo. Realmente eu fiquei muito feliz. Eu te desejo toda a sorte do mundo, que você seja muito feliz aí, que você realize seus sonhos, e se um dia você voltar para o Brasil, que você possa voltar com uma bagagem enorme de conhecimento e de lições de vida para poder compartilhar com as pessoas. Muito obrigada. Ai, não, imagina. Ai, adorei conversar no canal, adorei te conhecer. A gente se conhece por causa da prima da Michelle, né? A Rafa veio fazer intercâmbio aqui na minha cidade. Sinto muita falta dela, espero que tudo melhore, que eu possa visitar o Brasil há algum tempo por esses próximos meses, né? Muito obrigada, um super beijo. Tchau, gente. Vamos lá, começar mais um vídeo, gente. Adoro conversar com as pessoas. Você sabe que esse vai ser o primeiro vídeo que a gente quase não vai ter making off, né? Porque você tá falando tão bem que ninguém tá errando, não tem como a gente fazer, gente. Vai ser um making off zero aqui. Eu me perdi aqui, gente. Eu tô perdido. Não tem making off, gente, nesse vídeo. Ela não tá me ajudando, não tem como a gente fazer make off no vídeo. Nossa, eu achei que ia ser um desastre. Nem eu não tô errando, gente. Olha que coisa mais maluca. Nem eu tô errando. A gente tá ficando muito bom nisso, entendeu? Que a gente tá fazendo muito vídeo, tá ficando bom nisso. Não pode, tá?